Olá, o meu nome é Keita Mayanda e este é o quinto episódio do meu podcast, A Lista. Hoje eu quero refletir um bocadinho sobre um tema importante. Aqui também só falo sobre coisas que eu considero importantes, né? Não, mesmo aquelas mais frívolas, eu as considero importantes. Eu quero refletir um bocadinho sobre a autoestima, sobre como nós nos vemos, nós seres humanos, como nós nos avaliamos, positivo ou negativamente, como essa avaliação é influenciada pelo meio, pela família, pela escola, pelas instituições do Estado, pelas pessoas à nossa volta, durante o processo de socialização e para o resto da nossa vida, como essa visão do ponto de vista coletivo pode afetar questões como o desenvolvimento, como o amor à terra. Eu vou navegar um bocadinho por essa questão e falar assim aquilo que eu penso a respeito, a minha visão sobre o quão importante é nós termos uma visão positiva de nós, enquanto indivíduos, mas também enquanto grupo. Bom, mas antes de eu mergulhar nisso, vamos à primeira música deste episódio. É uma música que eu participei, é de um grupo chamado Afrologia, são angolanos. A música intitula-se Carne Fresca. Como é, Moqueita? Fala, meu brother. Carne fresca tá demais. Tá achado, meu brother. Esse andando já estão a vir com 80 gigas de experiência. É demais, brother. Vamos deixar essa aqui pros brothers, mano. Mas quem convida assim, mano? Eu sei que ultimamente tenho estado um bocado ausente. Carne fresca e no ando é chachada demais. Isso não é só se me estás a perceber. Pensas que estou com os chivas a beber. Esse mundo tá dando medo. Cada vez que eu passo perto do mar, sempre forte eu apareço. Diz que o mundo reconheço. Demais, demais. O problema não estou só eu. Deixa-me só desculpar a situação. O problema não estou só eu. Carne Fresca, voz do Coca, o Faraça em Mobile, Mobrada. Eu acho que ele é uma das pessoas que mais músicas grava. Eu não consigo dizer ao certo quantas músicas ele tem. Eu acho que nessa altura da vida dele nem ele sabe quantas músicas ele tem. Ele tem um projeto interessante com outro brother lançado o ano passado, chama-se Indigo. Eu talvez toque num dos próximos episódios uma música desse álbum que eles lançaram no ano passado. O Coca está nessa cena da música há tanto tempo quanto eu. É rapper, é soul singer e produtor também. Ele e o irmão dele, o Tuca, Soul Breakstar. A Afrologia é um grupo que eles dois têm. E são gente criativa do nosso país.
desconhecida, claro. A cena deles eles também não estão ainda muito voltados para lançamentos e tudo mais. Mas a cena deles é boa e interessante. É uma pena que eles não sejam mais conhecidos aqui. E um bocadinho, essa cena de não ser mais conhecidos, artistas angolanos, um bocadinho lá para o fim desse episódio, eu vou fazer um gancho, na verdade, para falar sobre isso, sobre o fato de nós termos muita gente criativa com obras, mas pouco conhecida no nosso país. Um dia ainda vamos sentar sobre essa questão da cultura mainstream e a cultura underground, como que ela se manifesta no nosso país, como é que ela se manifesta em Angola. Mas é interessante. Bom, o primeiro tema, ou provavelmente o tema central deste episódio é a autoestima. E eu gostaria de ler porque, pronto, é um conceito da psicologia, principalmente. Outras disciplinas devem provavelmente também, mas é a psicologia principalmente. E uma das definições que eu encontrei e achei interessantes achei interessante porque ela é simples de ser entendida por qualquer pessoa, que a autoestima inclui ou é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. A autoestima envolve tanto crenças autossignificantes, por exemplo, eu sou competente / incompetente, eu sou bem-quisto / mal-quisto, e emoções autossignificantes associadas, por exemplo, triunfo, desespero, orgulho, vergonha. Muitas vezes é associada também a questão da autoconfiança e da autoaceitação. Exatamente um bocadinho por causa do que essa definição que eu acabei de ler, desculpa, não desse fim de citação, um bocado por causa do que essa definição coloca aqui como sendo a questão dessa análise, dessa avaliação que a pessoa faz de si mesma, e envolve essas duas componentes, pode ser negativa ou positiva. Se for positiva, obviamente a pessoa torna-se autoconfiante, ou ela já é autoconfiante. E sendo autoconfiante, sendo que a pessoa se considera bem querida ou bem-quista, sendo que a pessoa se considera competente, se estivermos a falar sobre profissão, se estivermos a falar sobre alguma habilidade que a pessoa possua, é bem provável que ela se autoaceite, que ela goste de si mesma. E para mim a principal questão quando eu penso em autoestima é a questão da pessoa gostar dela mesma. E se a pessoa gosta dela mesma, as razões disso podem estar no exterior. Por exemplo, uma pessoa que cresceu e vive num ambiente familiar ou num ambiente em que as pessoas à sua volta não a estimulam positivamente, não a valorizam, não reconhecem, não elogiam. E eu tenho pensado muito isso enquanto pai, e a minha filha ainda é pequena, tem 3 anos. Enquanto pai, eu tento sempre ter atenção quando eu ralho com ela. Eu sei que isso tem um efeito na minha filha, pelo menos. Eu não estou agora aqui a generalizar, mas na minha filha tem um efeito devastador. E o que eu tenho estado atento é em não ser demasiado incisivo nas minhas críticas. Eu não creio que esteja ainda na fase de
dizer grandes elogios, porque ele ainda não está também numa fase em que faça coisas que, não vou dizer que sejam deslumbrantes, mas que sejam impactantes. As pequenas vitórias de uma criança pequena são importantes que a gente celebre, e eu faço isso também. Mas eu tenho tido muito cuidado em não ser demasiado incisivo nas minhas críticas ou nos ralhetes que eu dou a ela, e tão pouco efusivo quando é a altura de celebrar alguma coisa positiva que ela faça. E como um pai disciplinador e como um ser humano crítico, eu corro o risco de colocar provavelmente muito mais ênfase nas críticas do que nos elogios. E aí muitas vezes nós começamos a minar a autoestima das pessoas, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, quando somos demasiado críticos e muito pouco efusivos na hora de elogiar. E navegar nessa dualidade de crítica e elogio é o que faz, na verdade, com que os indivíduos... Eu não sou psicólogo, atenção, eu estou aqui agora nos meus devaneios, e esse podcast é exatamente isso, os meus devaneios. Navegar nessa dualidade é que faz com que os indivíduos consigam determinar, ou quando avaliam a si mesmos, entender se eles gostam ou não gostam deles. A quantidade de críticas não são só críticas que as outras pessoas nos dirigem, mas muitas vezes, e pessoas que são muito autocríticas como eu, as críticas que as pessoas dirigem elas mesmas podem ser tão mais acutilantes, tão mais importantes e devastadoras do que as críticas alheias. A forma como um indivíduo se descreve tem, na minha opinião, na forma como eu vejo, impacto na capacidade dele de desenvolver tudo aquilo que ele quer como ser humano, como profissional, como membro de uma comunidade. Eu fui uma criança muito tímida. E quando eu envolvi-me com música, antes de envolver-me com música, eu desenhava e escrevia. Gostava de escrever contos. Mas isso é uma coisa muito solitária, né? Mas era uma cena fixe para uma criança tímida que não gostava, que tinha medo de comunicar com estranhos, que se sentia desconfortável em falar com estranhos. Mas quando eu envolvi-me com música é uma coisa que começa de forma solitária, mas depois há toda a questão de comunicar e da presença, diferente, por exemplo, de escrever histórias de super-heróis ou histórias policiais, que era o que eu fazia quando tinha os meus 9, 10 anos. A música obrigava-me a ir ao palco e a falar com as pessoas, subir no palco, enfrentar uma multidão. E isso foi uma das coisas que ajudou-me a superar a minha timidez quando eu era muito pequeno. E o fato de eu ser tímido tinha um impacto na minha autoestima, porque eu achava que o fato de eu não conseguir falar abertamente com miúdas, por exemplo, na escola, eu creio que até a creio que até a 5ª ou 6ª classe eu não falava com miúdas na escola. Tipo, anos iam, e em todas as turmas em que eu passei, da primária até mais ou menos a 6ª ou 7ª classe, eu só conseguia falar com os rapazes. Para mim era mais fácil. Eu não sabia o que falar com miúdas. A música ajudou-me a colocar foco no que eu tinha a dizer, okay? E a colocar-me em foco para as outras pessoas. Isso foi um boost enorme na minha autoestima. Conseguir comunicar, chegar ao palco e não ter uma branca, chegar ao palco e olhar para, dezenas, centenas de pessoas e ainda assim conseguir lembrar a letra, ainda assim dançar e fazer os gestos e ser agressivo, que é muito parte da cultura do hip-hop, que é essa cena da agressividade nos gestos.
ajudou muito. A música, eu acho que se não fosse pela música, eu provavelmente teria entrado nos meus 20 como um indivíduo estranho e com uma autoestima em frangalhos. E uma autoestima em frangalhos é um obstáculo enorme a realizar coisas. Muitas pessoas consideram-se inúteis, elas mesmas se consideram inúteis por causa do medo de enfrentar a crítica, do medo de falhar. Por isso eu acho que um dos temas que mais me fascina, na verdade, é a questão da autoestima coletiva. Mais do que a autoestima individual, mais do que como o indivíduo avalia a si mesmo, se positiva, se negativamente, o que a mim fascina é como um grupo de indivíduos, um povo, um país inteiro, se avalia. Eu acredito, há muitos anos eu acredito que nós os angolanos temos uma autoestima baixa. Nós não somos exatamente críticos conosco, porque eu considero que a crítica em regra, ou ser crítico em regra, assenta em factos, assenta numa análise um bocadinho mais acurada. Mas o que eu vejo, principalmente, e nos últimos anos, é principalmente pelas redes sociais. Todos nós passamos muito tempo lá. Eu acho que eu fiz uma referência a isso também no episódio passado. E muitas das minhas análises aqui serão um bocadinho também baseadas no que eu leio, mas também baseadas nas minhas interações reais com pessoas. Mas pelas redes sociais tu tens a oportunidade de ver um grupo grande de pessoas em simultâneo a opinar sobre temas. E nós angolanos temos um problema enorme de autoestima. Um problema de sermos demasiado duros, e às vezes injustamente duros, com a forma como nós vemos o nosso país, como nós analisamos as instituições do nosso país. E o que eu acho engraçado nisso tudo e hipócrita é que eu acho que a forma como as pessoas falam do coletivo sempre de forma tão negativa, eu não creio que elas se coloquem nesse grupo, apesar de fazerem parte do grupo. Eu acho que quando as pessoas fazem ou dizem coisas como está tudo mal nesse país, está tudo errado, ou só podia ser Angola, uma das expressões que eu mais detesto, só podia ser em Angola. Essas pessoas quando fazem essas críticas, quando são duros, quando duvidam, quando precisam, mesmo numa situação positiva, de procurar um ponto de vista negativo. Eu vi isso acontecer agora recentemente com, creio que foi um post no Platina Line, que foi parar no Instagram, que era um comentário da ministra sobre as razões pelas quais o Covid-19, ou melhor, nós não tínhamos ainda, ou não temos ainda, nesse momento continuamos a não ter ainda muitos casos. E quando eu digo muitos casos, não é só comparativamente aos hotspots, né, desse momento, Estados Unidos da América, a França, a Espanha e Itália. Não, eu digo mesmo comparativamente a muitos países africanos. Não temos muitos casos, e ela dizia que isso não se devia só, como muita gente estava a dizer, ao fato de não haverem muitos testes. E eu concordo com ela, a razão que ela apresentou é lógica. O fato de muitas pessoas não estarem a ser testadas não impede que as pessoas adoeçam. E não impede que as pessoas, estando doentes, procurem uma unidade hospitalar. Não o fazendo, não impede que as pessoas faleçam. Portanto, o fato de não haver muita gente testada não é a única razão pela qual nós não temos muitos casos. Os testes ajudam a dar um número aos casos, mas não mascaram a existência da doença. Ou melhor, a falta de testagem não faz com que a doença não exista ou desapareça.
Ele usou essas razões, e as pessoas, algumas pessoas foram-se às lonas a criticar a ministra, porque é muito comum, pelo menos eu observo isso nos últimos 15 anos, a quantidade de autocrítica coletiva que se faz nesse país, com um impacto enorme na forma como nós nos percebemos, como nós nos analisamos, o valor que nós atribuímos a nós mesmos enquanto povo, a nós mesmos, a nossa cultura, aos nossos feitos, como nós tratamos cada coisa que é feita internamente, comparativa a como nós tratamos as coisas que são feitas noutros países, principalmente não africanos, países não africanos. Uma vez, numa conversa com um amigo, por causa dessa, ainda no campo da autoestima, dessa coisa de preto está fudido, ou africano está fudido. E eu disse, e era por causa de um vídeo, se bem me lembro, era um vídeo no metro, num comboio, e era uma altercação entre um rapaz negro e uma pessoa branca, e o comentário desse meu amigo era isso: preto está mesmo fudido. Eu disse, por que quando um negro, um africano, seja lá o que for, faz alguma coisa má, a culpa é coletiva? Mas quando um negro, um africano faz alguma coisa positiva, a vitória não é coletiva. Nós somos muito rápidos a dizer, preto está fudido, africano está fudido, africano não vai evoluir. Eu tive uma conversa sobre isso no Twitter há uma semana mais ou menos, sobre um comentário que eu li por causa de uma página falsa, ou melhor, uma página que se faz passar por página da Polícia Nacional, mas é uma página que diz, é um brincalhão, é um gajo que diz piadas, que está a usar essa situação do Covid e de alguma postura da polícia para fazer piada com isso e animar as pessoas, ok? São as redes sociais, nem tudo é para ser levado à letra. Aliás, a maior parte das coisas não são para serem levadas à letra. E alguém que é convidado para ver a página diz algo como é que nós africanos vamos evoluir com isso? Eu disse, o que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que o facto do indivíduo estar a usar o símbolo de uma instituição pública para fazer piadas tem a ver com o desenvolvimento de todas as pessoas no continente ou de todas as pessoas no país? Eu vejo que coletivamente, quando se trata de nós angolanos, e mesmo creio que acontece mesmo em muitos países africanos, nós temos a tendência de avaliar de forma negativa muito mais frequente do que avaliar de forma positiva, seja lá o que for que se passe. Temos a tendência, mesmo quando uma situação é positiva, ou mesmo quando alguma coisa boa acontece, as pessoas tendem a procurar o aspecto negativo. E eu raramente vejo isso quando se trata de não africanos ou de não negros. Essa é a minha experiência. Eu acho que enquanto povo, enquanto cidadãos desse país, nós temos um problema de autoestima baixa autoestima. Enquanto povo, não digo enquanto indivíduos, nós temos aqui indivíduos cheios de basófia, cheios de empáfia, na verdade, não basófia, mas de empáfia, cheios de ar. Muitos deles, na verdade, essa empáfia toda é só para mascarar debilidades. Mas o que podemos observar é que nós temos aqui indivíduos que se julgam no centro do mundo. Mas quando se trata do coletivo, quando se trata do país, da nação, principalmente quando se trata das nossas instituições, eu fiz um tweet há umas semanas que era qualquer coisa como desejava que Angola não tivesse muitos casos ou não tivesse nenhuma morte, qualquer coisa como isso. Era mais ou menos isso. Desejava que isso acontecesse em Angola, que em Angola nós não tivéssemos muitos casos ou não tivéssemos muitas mortes, que fosse uma coisa como está a ser até agora, ok? É impossível nós não termos casos, mas o meu Twitter era, na verdade, um mero desejo.
E o que muitas pessoas, e a crítica de muitas pessoas ao meu tweet foi que o nosso sistema de saúde não está preparado, porque o nosso sistema de saúde... O meu tweet não era sobre o sistema de saúde, porque o sistema de saúde, bom ou mau, não iria impedir a existência de casos. O sistema de saúde não serve para isso, na verdade. Um sistema de saúde serve para tratar. Depois trabalhar com profilaxia. E profilaxia é o que, na verdade, está a ajudar a combater essa doença. É lavar as mãos, lavar os objetos, usar máscaras, usar luvas, seja lá o que for. Isso é profilaxia. Isso não depende do sistema de saúde. Isso tem mais a ver com educação das pessoas e preparo, e tu teres informação disponível para as pessoas se protegerem da doença. O meu tweet passou de ser um desejo de que nós não tivéssemos muitos casos para ser uma crítica ao nosso sistema de saúde. Eles já estão a olhar para o que se passa nos Estados Unidos da América hoje, o que se passa na Itália, ou mesmo o que se passou na China, países... Esses 3 países estão entre os mais ricos do mundo, fazem parte do G20. E nenhum sistema de saúde está preparado para o fluxo de gente a requisitar atendimento e serviços de saúde. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para isso. É o que nós estamos a ver. Por isso é que a quantidade de gente que está a morrer, por isso é que a falta de meios hospitalares enorme em qualquer dos países, para quem tem lido as notícias, é evidente. Mas o foco das pessoas não foi o meu desejo, foi a crítica ao nosso sistema de saúde. O que eu vejo é que sempre que há algum assunto de interesse nacional, a nossa tendência é procurar falar do que está mal. Eu não digo que falar do que está mal seja errado ou esteja errado. O que eu digo é que equilíbrio e falarmos com justiça sem diabolizar ninguém ou sem diabolizar instituições é tão importante quanto sermos incisivos na nossa crítica. É sermos justos na nossa crítica. É quando há vitórias, celebramos as vitórias, e quando há derrotas, analisarmos a razão da derrota e nos prepararmos para a vitória da próxima vez. Enquanto nós não pararmos para fazer isso, enquanto nós não pararmos para ver que precisamos de ter esses 2 aspectos presentes, uma avaliação negativa e uma avaliação positiva, quando é devido, nós não vamos desenvolver enquanto país, porque pensamos no desenvolvimento só como infraestruturas ou economia, e quando estamos a descurar coisas como patriotismo, como é que tu vais desenvolver o teu país se tu não gostas do teu país? Aliás, parte do nosso problema, parte do problema desse país com os políticos é exatamente isso. É quando tu não gostas do país, quando não te sentes parte do país, ou quando tu te sentes só parte da elite, só parte dos privilegiados, tu estás desconectado da realidade da maior parte da população do teu país, e, portanto, não tens qualquer amor, qualquer desejo de partilhar. Parte do problema com os nossos políticos, para mim, é exatamente isso, falta de patriotismo. A ganância, é só pensarem neles mesmos e tudo que conseguem em termos financeiros e materiais é depositado lá fora e muito pouco investido no país. Porque nós estamos a viver agora essa nossa extrema dependência de importações de todo tipo de coisas, comida, roupa, material escolar, seja lá o que for. Exatamente, parte disso é consequência das pessoas não amarem o país, serem muito rápidas a julgar e a criticar o país. E mais uma vez, eu não estou a dizer que julgar e criticar o país não seja importante ou não se deva fazer. O que eu digo é, a maior parte das vezes é injusto, é apressado, é sem ter em conta os factos. O impacto disso na autoestima coletiva e, portanto, no futuro do país é avassalador. Eu não sei se um dia nós vamos conseguir reconstruir esse país pensando nele como o melhor lugar no mundo, e com isso conseguimos construir uma sociedade forte, que se ama, que se quer bem,
E uma sociedade forte que se ama, que se quer bem. Nós vemos. Existem países que são profissionais nisso, na forma como eles se vendem. Os Estados Unidos da América é provavelmente o exemplo mais claro para qualquer pessoa que, por exemplo, gosta de cinema ou gosta de séries. A forma como eles se colocam como os salvadores do mundo o tempo todo, como sendo sempre os bons da fita. Tu tens de ter no teu país isso, tu tens de ter esse orgulho, tu tens de conseguir construir isso. E isso não depende simplesmente das instituições públicas, isso não depende dos serviços que são prestados ao cidadão. Porque o amor ao teu país é diferente do amor ao governo, é diferente do amor ao partido político do poder, é diferente do amor aos governantes. Os governantes têm um papel muito importante em moralizar e em ajudar os indivíduos a amarem o seu país. Mas um indivíduo amar o seu país não depende das condições que o país dele oferece. Isso para mim é como um indivíduo não amar a sua mãe, porque a sua mãe é pobre e não tem as coisas luxuosas, não tem condições de lhe dar as coisas luxuosas. O amor à nossa mãe, ao nosso pai, à nossa família é uma coisa irracional e incondicional. Eu acho que o amor à nossa terra, ao nosso país é exatamente alguma coisa. Podemos não estar felizes, podemos não estar satisfeitos, mas não é com o país, não é com o povo, não é com... Ok? Nós podemos não estar satisfeitos com as condições que nós temos no nosso país, que são proporcionadas por quem governa. Mas não podemos confundir ou colocar condições em amarmos o nosso país baseado nas condições materiais ou de liberdade política que existam no país. É diferente. A gente pode amar como nós amamos as pessoas, como nós amamos a nós mesmos, com todos os defeitos que as pessoas e que nós mesmos possuímos. É possível ainda assim termos uma visão que nos permita amar para além de todos os defeitos. Já falei por uns 20 e tal minutos. Vamos ouvir um bocado mais de música também. Vamos ouvir um dos meus rappers preferidos na língua portuguesa, o Kilu. Quero de ti é o mesmo que tu queres de mim. O que eu quero de ti é o mesmo que tu queres de mim. O que eu quero de ti é o mesmo que tu queres de mim. Que foi Kilu, Chilar. Ainda na senda dessa questão do amor próprio coletivo, do patriotismo, de amarmos o nosso país, de amarmos a nossa terra, para lá de todas as divisões políticas, de classe, raciais ou étnicas. Eu queria ler um extrato de um livro de um sociólogo angolano, Vítor Cajibanga. Foi meu professor no ensino médio e no ensino superior. O livro chama-se A Alma Sociológica na Ensaística, de Mário Pinto de Andrade. Uma introdução ao estudo da vida e obra do primeiro sociólogo angolano. O primeiro sociólogo angolano, nesse caso, é o Mário Pinto de Andrade. Tá aí, mais uma pessoa muito pouco conhecida no país. Tem obras interessantes, viveu e morreu fora de Angola. Aliás, o Mário Pinto de Andrade, para algumas pessoas devem saber, é um dos fundadores do MPLA.
E eu trouxe esse livro à baila porque já tentando fazer colar já com o nosso primeiro tema, é porque ele analisa uma cena extremamente importante que é provavelmente um dos fatores de construção dessa autoestima que nós precisamos precisamos tanto no nosso país. É o conceito de angolanidade. O que é o angolano? O que é a angolanidade? O que é isso? O que é essa coisa cultural? O que é essa ideologia? O que é esse amor ao que é angolano, ao que é da Angola? E o Vitor Cajibanga, nesse seu livro, referencia que na verdade, como diz o título, é um estudo à vida e obra do Mário Pinto de Andrade. No tema angolanidade, o Mário Pinto de Andrade diz, passo a citar: a angolanidade requer enraizamento cultural e totalizante das comunidades humanas, abarca e ultrapassa dialeticamente os particularismos das regiões e das etnias em direção à nação. Ela, a angolanidade, opõe-se a todas as variantes do oportunismo, com as suas evidentes implicações políticas, que procuram estabelecer uma correspondência automática entre a dose de melanina e a dita autenticidade angolana. Ela é, a angolanidade, pelo contrário, linguagem da historicidade de um povo. Mais para frente, Vitor Cajibanga analisa um bocadinho desfaz esse texto. Eu também acho interessante um bocadinho para explicar essa parte que eu acabei de ler. O que ele diz é que é possível estabelecer 5 pontos distintos desse texto que eu acabei de ler. E ele diz: primeiro ponto, em primeiro lugar, a angolanidade é conceituada como um processo socializante e socializador de aquisição de saberes e culturas. Aqui estamos a falar de socialização, crescimento. Para ser angolanidade, o ser angolano tem a ver com a forma como tu és educado, a cultura, a absorção de valores, coisas que nos distinguem dos outros povos, a nossa contribuição para o mundo, para a humanidade. Sua endogeneidade e interiorização na personalidade do homem e das comunidades angolanas. Em segundo lugar, a angolanidade é uma dimensão sociocultural macrosociológica. Ela opõe-se ao regionalismo, não importa se tu és do norte, do sul, do leste, se tu és do litoral ou és do interior. Ela opõe-se ao regionalismo, à etnicidade negativa, e nós temos muita etnicidade negativa nesse país, nesse momento. E às vezes disfarçada de piada e tudo mais. O sulano, o bacongo, isso e aquilo. Pode haver orgulho étnico sem ser negativo, sem significar que se eu gosto de quem eu sou em termos étnicos, de onde a minha família vem, em termos de sangue, eu me considero melhor que os outros. Eu me considero melhor que os do sul. Para mim os do sul são isso, são aquilo, ou os do norte são isso e são aquilo. Ela opõe-se ao regionalismo, à etnicidade negativa, ao racismo, ao discurso de raça, à cultura e lógica da exclusão. Em terceiro lugar, a angolanidade é um processo construtor que se projeta além de quaisquer particularismos em direção à nação. Muitos intelectuais, e aqui nesse caso eu estou a falar da palavra, da verdadeira acessão da palavra, angolanos defendem que Angola ainda não é uma nação, okay? Que todos os elementos constituintes de uma nação ainda não estão presentes, e isso é assunto para um outro episódio. Aqui não vamos entrar ainda nisso. Em quarto lugar, a angolanidade tem os seus sujeitos, as comunidades humanas, e em quinto lugar, a angolanidade, enquanto fenômeno sociocultural, não é um fenômeno estático. É, pelo contrário, um processo dinâmico, isto é, um discurso de historicidade sociológica, é um processo dinâmico de enraizamento sociocultural. Tal como a cultura, tal como as sociedades evoluem, o nosso amor, a nossa autoestima enquanto angolanos é uma coisa que se transforma com o tempo, que adquire novos elementos, que se muta para se adaptar aos novos tempos, mas que se mantém, que alguns elementos se mantêm, que são eles exatamente as comunidades que o fazem. Uma das coisas que sempre me magoou
um bocadinho, que me magoa em Angola, exatamente a questão da exclusão. Eu já falei um bocadinho disso, e isso na verdade é uma das razões pelas quais nós não temos uma nação e nós temos essa falta de patriotismo de quem está acima em termos de extrato social e também de quem está abaixo, porque se sentem abandonados. A construção dessa identidade nacional ou dessa identidade angolana, nós estamos condenados a viver juntos e a tentar construir alguma coisa, um país, uma nação, uma terra, um futuro, alguma coisa. O país não se vai desenvolver, mais uma vez, para mim, não se vai desenvolver enquanto essas questões humanas não forem tratadas, essas questões da cultura, olharmos para o desenvolvimento, porque muitas pessoas, a autoestima deles, coletiva, enquanto angolanos, só é baixa por questões econômicas ou de infraestrutura, por questões de lifestyle, porque elas não têm um lifestyle aqui dentro que gostam, porque quando viajam, porque quando moraram fora tinham. Mas isso não vai resolver tudo. Nós termos infraestrutura e temos uma economia melhor e termos uma cidade ou cidades melhores não vai resolver toda a questão da autoestima, porque muitas pessoas vão continuar desconectadas da sua realidade, da sua cultura, do seu povo. Precisamos de construir o lado humano do desenvolvimento, tanto quanto o lado material e econômico. Ok, já estamos em 41 minutos, quase 42 minutos. Eu queria dar-vos uma recomendação de leitura. Em tempos também no Twitter, uma amiga minha, Alicia Santos, ela é fã do Pepe Tela, é fã do José Eduardo Agualusa. E eu disse a ela que eu não era fã de nenhum dos dois, que eu tinha deixado de ler Pepe Tela há uns anos e que eu não lia. Li algumas das obras do José Eduardo Agualusa, mas eu acho que o país que ele pinta é uma coisa que existe basicamente na cabeça dele. Isso é uma das razões pelas quais eu deixei de ler Eduardo Agualusa. As razões pelas quais eu tenho deixado de ler Pepe Tela são um bocadinho mais complexas, ok? E eu recomendei a ela a leitura de alguns outros escritores, autores angolanos. Eu aqui hoje vou recomendar-vos um escritor angolano, chama-se Manuel dos Santos Lima. É um cota. Eu li apenas um livro dele, interessantíssimo, chama-se Os Anões e os Mendigos. É um livro que foi lançado em 1984. Eu encontrei um texto, que é eu por acaso ando à procura desse livro. Eu tenho uma série de caixas com livros que eu depositei na casa de uma das minhas irmãs há muitos anos, há cerca de 10 anos quase, e nunca mais fui buscar. E por acaso, o ano passado, quando o Game of Thrones, a série terminou, a minha sobrinha disse-me que tinha por alguma razão ido ver as caixas, encontrou lá alguns dos livros da série, que eu comprei um bocado, uns 2 anos antes da série começar a ser filmada. E eu liguei para ela há dias a perguntar por esse livro e por um outro livro, que eu também recomendei a Alicia, do Henrique Abranches. Mas a minha recomendação de hoje é Os Anões e os Mendigos, de Manuel dos Santos Lima. Eu encontrei um texto, que é uma tentativa de sumarizar a história, que diz assim: o romance metaforiza a população angolana e africana em geral em anões e os dirigentes em mendigos. O romance mostra o destino de Davi Demba como líder, embora hesitante da libertação da Costa da Prata. Costa da Prata é um país ficcionário, né, que ele criou, na verdade, pegando na nossa realidade, na realidade de muitos países que vinham do processo de independência nos anos 60 e 70, porque o livro foi lançado em 84, portanto foi provavelmente escrito bem perto desse período, no fim desse período ou ainda durante o período, não sabe. O livro foi editado em 84, mas não sei quando que ele começou a escrever.
Depois diz, da libertação da Costa da Prata, esta, após a consumação da independência, personaliza o poder e instaura ao longo da narrativa o que a dedicatória e as epígrafes do livro anunciam: a não independência dos países africanos, a destruição de sonhos, o totalitarismo, as lutas fratricidas, os crimes e as vinganças. Mais uma vez volto a falar da necessidade de nós construirmos sociedades mais justas, e muitos dos autores africanos das décadas de 50, 60 e 70 e mesmo de 80, autores que lançaram livros nesse período das lutas e das independências africanas, escreveram exatamente sobre essa morte do sonho. Pepe Tela tem um livro sobre isso, que é A Geração da Utopia. Muitas pessoas se perguntaram se o livro era um romance autobiográfico. Se perguntam. Eu também na altura me perguntei se era um romance autobiográfico. Nunca perguntei ao próprio Pepe Tela. Mas é interessante para nós, para a construção dessa autoestima coletiva, lermos autores angolanos, porque dão-nos uma perspectiva histórica importante para nós entendermos muitos dos nossos problemas atuais. E talvez pistas para nós resolvermos esses problemas e construirmos uma sociedade mais justa, mais equilibrada e melhor para todo mundo no futuro. Para hoje era tudo. Era essa a conversa de hoje. Vou fechar isso com uma música de um grupo brasileiro chamado Savave. A música chama Semana. E até o próximo episódio, meu. Tchau. Deus me livre, guarde do sangue ruim. Eu quero só o sangue bom perto de mim, porque eu passo a bola só pra quem é. Se não sabe chegar, então nem põe o pé. É que espaço se conquista, espaço não se ganha. Quer nominalista ainda acha que engana. Não tem proceder, nem ideia pra trocar. Viu que ninguém considere e a discórdia quer plantar. Então nem vem. Não aprendeu na rua, vai aprender com quem? Se tu é assim, teu pai deve ser também. Tu pode até rezar, mas no final nem diz amém. O santo não bate, fazer o quê? Não faça barra que eu começo a respeitar você, pode crer. Deixa acontecer naturalmente e coloca isso na tua mente. Emana a vibe pra poder conseguir.